Olá, amigo cafeicultor! A gente sabe da importância que o Brasil tem na produção de alimentos para abastecer boa parte do mundo. Nós produzimos o suficiente para alimentar 2 bilhões de pessoas, o equivalente à África e Europa juntas. É uma grande responsabilidade. E isso se deu graças à dedicação de pessoas como, por exemplo, o ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, que durante sua gestão nos anos 70, alavancou a Embrapa e viabilizou a produção de alimentos no Cerrado. Por isso, Alisson Paulinelli foi indicado para o Prêmio Nobel. Outro personagem importante nisso foi o calcário. O calcário. Foi ele que veio contribuir significativamente para a neutralização do solo dessa região, aumentando a produtividade. E depois de tantos anos, será que o calcário evoluiu? Será que temos outras opções que realmente funcionam? Será que tem produtos que potencializam o calcário? E esse é o assunto do nosso No Pé do Café de hoje. Apoio. Fertilizantes de solo Poliblem. Tecnologia e inovação para deixar você no controle da sua lavoura. Um produto ICL. Impacto para um futuro sustentável. Central do Adubo, referência em nutrição de plantas. Simonésia, Caratinga e Manhuaçu. Além de ser um nutriente para a planta, fornecendo cálcio e magnésio, o calcário ajuda na correção do pH do solo, tirando a acidez. Isso facilita a absorção de outros nutrientes pela planta, ajudando no seu desempenho. Solos muito ácidos atrapalham a disponibilidade de outros nutrientes. Por isso, uma fonte de cálcio e magnésio de boa qualidade é fundamental. O calcário é uma rocha que, para chegar ao ponto de ser aplicado, precisa passar por um processo de moagem. Quanto mais magnésio tem a rocha, mais dura ela é e, consequentemente, faz o processo de moagem ser mais lento e também mais caro. Por isso que comprar um calcário mais barato pode ser uma solução não satisfatória, pelo baixo teor de magnésio que ele pode ter. Outro fator importante é o PRNT, que é, a grosso modo, um indicador de quanto tempo esse calcário leva para liberar os nutrientes no solo. Um calcário com PRNT baixo demora para ser absorvido e assim se torna menos eficaz. Vamos interromper o nosso programa para um momento importante, que é a melhor hora. A hora de sentar o dedo no like. Já estamos batendo 50 mil inscritos no YouTube. Isso é muito importante. Escreva aqui nos comentários se você é um desses 50 mil ou se você ainda não é um inscrito. E se não é inscrito, se inscreva. E bora pro vídeo! Por ser um produto tão importante para a saúde da planta, que contém nutrientes essenciais, a gente se pergunta: quais são as alternativas para calcário? Existem? Como funcionam? E o custo-benefício? Já surgiram produtos alternativos, como por exemplo, calcário líquido, que tem no mercado. Infelizmente, ele não tem a capacidade de condicionar o pH do solo por longos períodos. Ele combate a acidez ativa presente naquele momento e o efeito residual, por ser doses mínimas, dura 1 ou 2 dias. Ou seja, não atende nem de longe os objetivos da calagem. Tem um outro produto que tem um PRNT altíssimo, que realmente é interessante para ação rápida no solo. Porém, tem que ser avaliada ainda a capacidade da manutenção dessa ação por períodos mais longos, que é o que chamamos poder tampão, que é de segurar o pH do solo por mais tempo possível. Tem o calcário granulado, que ainda carece de mais pesquisas para ver se ele é realmente absorvido pelo solo como calcário em pó. Operacionalmente, pode ser interessante, mas precisa realmente ver se essa diferença de granulação não atrapalha na absorção. O efeito do calcário, apesar de simples, é fantástico, pois possibilita o solo, que nada produz, ter boa produtividade. Mas com o tempo, aprendemos a ser mais tecnológico e assim termos mais produtividade. A demanda por cálcio e magnésio hoje está altíssima. E muitas lavouras, talvez a maioria que tem altas produtividades, só o calcário não é suficiente, necessitando além do calcário de mais um reforço desses nutrientes. No caso do cálcio,
uma boa fonte barata é o gesso agrícola, que atualmente é muito conhecido na cafeicultura. E no caso do magnésio, um produto bom e barato é o silicato de magnésio. Nós vamos falar aqui com o João, da AgroVGA, que tem mais informações sobre esse produto. Aqui, João, que é a lavoura que eu tinha falado para você, aqui em casa, que é que estava com maior deficiência de magnésio. E foi utilizando o Dunito que vocês venderam para a gente, que ela ficou, assim, com nível bastante alto em magnésio. Eu estou muito satisfeito. Então, Gustavo, o silicato de magnésio nosso, né, o próprio Dunito, também pode estar chamando dessa forma, nada mais do que uma fonte de magnésio sustentável, uma fonte renovável e que vai entregar esse nutriente de forma aí constante, de acordo com a necessidade da planta. Tá, qual é a concentração do Dunito? Então, Gustavo, hoje o produto tem 40% de MgO, fazendo a conversão aí vai estar entregando 24% de magnésio elementar, vamos falar assim. Dando aí uma possibilidade de viabilizar de forma muito interessante o produto para as lavouras. E por que ele ainda é pouco conhecido? É um produto novo, de certa forma. Apesar da tecnologia ser um pouco mais antiga, que é uma tecnologia de rochagem e tudo, é um produto onde foi se desenvolvendo a tecnologia para trazer para o produtor rural. E de acordo com o Ministério da Agricultura, está liberando essas licenças, hoje a gente tem ele registrado no Ministério da Agricultura como um fertilizante mineral simples. Em relação ao calcário, né? O calcário ele tem uma concentração de magnésio, né? E o pessoal muitas vezes fala assim, não, já jogando calcário eu não preciso complementar, né? Qual que é a importância do Dunito para poder complementar a ação do calcário e como ele pode ser trabalhado junto? Então, na verdade, o Dunito ele vai entrar principalmente como um complemento do magnésio, que o calcário às vezes não consegue suprir. De forma que a gente vê cada vez mais o calcário dolomítico com teores de magnésios maiores, cada vez mais escassos e mais caros. Ele encareceu muito nos últimos 2 anos, né? Sim, encareceu. Então a gente está vendo aí uma possibilidade de talvez estar fechando esses cálculos, onde a gente trabalha com um calcário um pouco mais barato, com teores de cálcio maior e fazendo a complementação desse magnésio na lavoura via o Dunito. Nos custos acaba compensando. Acaba compensando. A maioria das vezes. Interessante, porque realmente a cada ano que está passando a gente está ficando com o calcário mais caro, né? Com maiores teores de magnésio, né? Exato. E tem uma outra parte também, que é esse equilíbrio de bases, né? Que a gente tem que ter entre o cálcio, o potássio e o magnésio. Que às vezes a gente não consegue fechar essas contas simplesmente com cloreto e calcário. E a gente fica assim, a gente que é técnico, né, tem uma preocupação muito grande de trabalhar com um teor de magnésio mais alto, tanto cálcio como magnésio. É muito confortável quando você pega uma análise do solo e o teor está alto. E às vezes com calcário a gente demora às vezes 3, 4, 5 anos para poder elevar esse teor. E a gente tem essa opção de junto com calcário, utilizar o Dunito e aí subir de um ano para o outro. Exatamente. E as produções cada vez maiores, plantas mais exigentes, a gente vai precisando de tecnologias e de fertilizantes mais eficientes. Inclusive, pessoal, vocês nunca vão me ver aqui no Pé do Café falando de algum produto que eu não acredito ou que não funciona ou que não tenha passado por pesquisas que fundamente tudo isso. No caso do silicato de magnésio, eu mesmo testei aqui na fazenda, tem trabalho nosso publicado no Congresso, onde está todo o respaldo, não só científico, como também nas fazendas que a gente atende e tem o produto. Ô João, fala pra gente a questão do preço dele, ele é muito caro? Não, quando a gente vai pegar, por exemplo, com comparação às outras fontes de magnésio, a gente tem um custo bem interessante, variando um pouco, claro, da logística, né, dependendo de onde a gente vai te entregar, mas normalmente a gente consegue viabilizar muito bem o produto nas fazendas. Vocês da AgroVGA, vocês conseguem entregar em todas as regiões de café? Como é que é a logística de vocês? Sim, conseguimos. A gente trabalha juntamente com o produtor para tentar e trabalhar essa logística de forma que o produto chegue num preço interessante, competitivo, que a gente consiga entender bem o produtor. Um assunto, João, que todo mundo pergunta muito, né, questiona muito, é em relação à solubilidade do silicato de magnésio. Como é que ela é? Então, Gustavo, quando a gente fala em solubilidade, principalmente solubilidade em água, a gente vai para os adubos mais imediatos, um MAP, um cloreto, uma ureia, que não é bem o conceito do nosso produto. A gente pode dizer que nem sempre, se o produto não seja solúvel em água, ele não seja disponível. A gente faz algumas análises periodicamente, onde mostra que o nosso produto, em torno de 1/3 dele, é disponível de imediato para a planta, apesar de não ser solúvel em água. Inclusive, Gustavo, essa parte do produto não ser totalmente solúvel em água é que traz essa característica de estar fornecendo esse magnésio de forma gradual, constante e equilibrada para o solo e para a planta. É até benéfico. É benéfico, que a gente sempre vai ter essa disponibilidade de magnésio durante todo o ciclo da planta. É igual no caso, vamos supor, a disponibilidade dele é igual de um óxido de magnésio, de um calcário? Eu diria que é parecido com o do calcário.
da Certo. reatividade, principalmente na reatividade do produto, onde ele vai estar reagindo com o solo e disponibilizando esse magnésio para a planta. Se a gente quisesse uma solubilidade de prontidão, seria um sulfato de magnésio. Uma injeção na veia, vamos Seria um dizer sulfato. assim, seria um sulfato de magnésio. Só que também é 3, 4 vezes mais cara Sim. do que outras fontes, como o óxido de magnésio, como o silicato de magnésio. A gente vamos pensar no Dunito num médio a longo prazo, uma correção, Certo. não uma injeção na veia ou uma adubação de emergência. A gente vai trabalhar e construir o perfil do solo com o produto. Isso, a gente vai conseguir, aonde já tiver mediano, para ir repondo e aumentando as taxas, excelente. Inclusive é assim que eu trabalho, né? Exatamente. Repondo a quantidade. Agora, se precisar de imediato, A princípio, acredito sim, a gente fazendo a aplicação de Dunito a primeiro momento, se você tiver num estresse de magnésio muito grande, provavelmente você vai ter que associar uma fonte solúvel em água, prontamente disponível, com o Dunito nosso. Para um médio e longo prazo, você está excluindo esses custos mais altos com o sulfato de magnésio, por exemplo. ou então uma superdose de Dunito, Sim, pode também dissolubilizar uma quantidade de imediato que a planta precisa. é o 1/3 que a gente falou do produto que está disponível de imediato para a planta. É só aumentar a dose. Só aumentar a dose. É importante dizer que o calcário é um componente relativamente barato, que impacta bem pouco no custo de produção. Então, é importante que você não economize nem na fonte de calcário e nem na dose. Seguir a recomendação da análise de solo e ainda com algum reforço vai fortalecer a planta e trazer uma produtividade mais alta. É isso aí, amigo cafeicultor! O magnésio é realmente um insumo que faz muita diferença, mas ao mesmo tempo não causa impacto significativo nos custos. Então, vamos olhar com bastante carinho para caprichar mais na fonte de magnésio. Olha, se você ainda não deixou seu like, senta o dedo no like. E isso não tem custo nenhum para você e faz uma grande diferença para o nosso canal. Um abraço, muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até no próximo No Pé do Café. Central do Adubo, referência em nutrição de plantas. Simonésia, Caratinga e Manhuaçu. Apoio. Fertilizantes de solo Poliblen. Tecnologia e inovação para deixar você no controle da sua lavoura. Um produto ICL. Impacto para um futuro sustentável. Poliblen. Igual não tem. Poliblen é da ICL e deixa você no controle do seu cafezal. Poliblen é um fertilizante de liberação gradual, uma tecnologia reconhecida por instituições de pesquisa do Brasil. Praticidade operacional, flexibilidade e segurança na aplicação, redução da mão de obra e alta eficácia. Poliblen, igual não tem. ICL, impacto para um futuro sustentável.